Hoje o papo é sobre esteroides anabolizantes. Meu nome é Rodrigo Moreira, eu sou nutricionista e presta atenção, vou te passar uma informação baseada em artigo científico, onde estará na legenda para você poder se aprofundar sobre as modificações tanto na endorfina quanto no cortisol e também todo o risco de demência pelo uso de esteroides anabolizantes. Pois sabemos que esse tema pouca gente busca se aprofundar, tem muita gente ainda no chamado empirismo, que seria pegar uma informação sem sustentação científica para se basear tanto no uso, quanto nos efeitos colaterais, quanto nos cuidados que devem ser tomados. E vejo ainda pouca gente trazendo profundidade. Até se você quiser assistir uma aula sobre nutrição associada ao fisiculturismo, tem no meu canal gratuito uma aula incrível que eu ministro. Vamos lá, é importante destacar que o aumento da liberação de endorfina, que é um hormônio que em doses adequadas contribui para a sensação de satisfação e também de felicidade. E tem estudo demonstrando que o uso dos esteroides anabolizantes influenciam diretamente nas respostas de produção de endorfina e por isso que geram efeitos também associados aos comportamentos, efeitos associados ao sistema nervoso central. E temos que ter atenção, porque é importante mostrar que durante o uso dos esteroides anabolizantes você tem uma produção aumentada dessa sensação de prazer, deste hormônio que vai trazer essa sensação. E por isso que você tem o desejo de manter, principalmente quando você tira, porque após cessar o ciclo, a redução é expressiva. E isso vai te fazer falta em relação à sua sensação de estar bem. E consequentemente também, quando você compara com alguém que nunca utilizou esteroides anabolizantes, as respostas são diferentes do que aquele que parou de utilizar. Então aquele que parou acaba ficando com uma resposta de produção de endorfina inferior a quem está utilizando e inferior a quem nunca utilizou também. Por isso que você tem tanto a euforia, agitação, aquela sensação de estar se sentindo, no meu caso, um super-homem, por exemplo, e depois você entra dentro de respostas depressivas, né? Onde você sente falta desse estímulo que te dá uma sensação de prazer. E é bom de colocar que os estudos também trazem que a diferença entre esses grupos de usuários, de ex-usuários e nunca usuários, indicam que durante o ciclo, os usuários têm níveis mais altos de beta-endorfina, níveis mais baixos de cortisol e níveis mais altos também do ACTH do que quem não utiliza. E aí você acaba tendo respostas realmente que trazem uma modulação hormonal que te dá uma sensação de disposição, de vitalidade e também de redução dos estresses que quando você não faz a utilização é normal de ter. Só que não é só mar de rosas, né? Você tem também uma série de prejuízos associados, como já citado, quando você faz a pausa, cessa o ciclo, a tendência é que você tenha respostas inferiores a quem nunca utilizou e também por isso é uma das consequências do vício, onde muitas pessoas nem param o ciclo. É importante destacar que fora do ciclo, os usuários eles apresentam níveis mais altos então do cortisol, também do ACTH, mas apresentam os níveis mais baixos de beta-endorfina. Então, quando você tem a cessação do ciclo, esse hormônio cortisol, que seria para avaliar o estresse fisiológico, ele sobe, o ACTH também acaba subindo e a beta-endorfina acaba baixando. Então, é importante de considerarmos que quem pausou o ciclo vai ter muita dificuldade de ficar sem o ciclo. E tem um vídeo aqui onde eu coloco todos os efeitos colaterais possíveis associados ao uso dos esteroides anabolizantes. Você pode ir procurando aqui no meu canal que você vai encontrar. É bom também de colocar, reforçar que a produção exagerada, exacerbada de endorfina
tem muita associação com o vício dos usuários, né? Então, para quem ainda não conseguiu entender essa informação, esta ainda pode ser uma causa até de variação de humor, como indivíduos que ficam mais agressivos, indivíduos que ficam com mais raiva e que pode levar até episódios violentos. Tem que tomar muito cuidado. Já, infelizmente, ouvi de relacionamentos que foram comprometidos por conta do uso dos esteroides, onde muitas vezes esses comportamentos que são indesejados, eles acabam se tornando algo inconsequente, involuntário, por decorrência dessas alterações hormonais que te deixa mais vulnerável, e isso pode comprometer demais a sua qualidade de vida. Por isso, muito cuidado com o tempo de uso e também com a intensidade daquilo que é utilizado. E os efeitos, eles acabam sendo praticamente dose dependentes, tanto os benefícios em relação à mudança do físico, quanto mais estímulo anabólico você tiver, mais resultado você vai provavelmente obter. Claro que não vai ser quem mais abusar, mais resultado vai conquistar, mas se você tomar um pouquinho comparado a quem toma um pouco mais, aquele que toma um pouco mais provavelmente vai ter um ambiente mais favorável para respostas mais expressivas, mas os efeitos colaterais acabam também sendo, nessa, de certa maneira, mesma magnitude, mesma proporção, dose dependentes. Usuários de esteroides têm maior risco de desenvolverem a depressão, tanto durante o uso, que isso é pouco falado, quanto ao pararem. Quando você cessa, sente um sintoma de abstinência, e isso pode contribuir diretamente para a dependência, de você ter que ter esse esteroide não só pelo físico que ele te proporciona, ou que você perde quando você para de utilizar, mas por essa sensação de maior bem-estar. E o risco de depressão, como citado, ele é aumentado durante o uso e principalmente ainda mais alto quando você para de utilizar. Então, muito cuidado, porque muitas vezes você acaba só vendo por fora, mas não tem a clareza das complicações internas que você pode sentir. E você tem que ter já a ciência para que você não faça aquilo que você às vezes nem pode fazer para você. Outros sintomas, chamados de psicopatológicos ou psicológicos de forma geral, são ciúme patológico. Muitos casais têm um ciúme exacerbado, fora do contexto. A irritabilidade também é um ponto que acaba passando dos limites, além de confusão mental e até mesmo esquecimento, onde você acaba tendo uma sobrecarga emocional e isso prejudica demais os seus relacionamentos e até mesmo o chamado vício em treinos, onde você quer treinar muito além daquilo que você precisa, e isso acaba trazendo problemas para a sua saúde, para a sua qualidade de vida, para as suas relações interpessoais, com outras pessoas que estão no seu rodeio, e principalmente em relações de casais, onde os dois utilizam, o risco é mais alto ainda. Então tem que ter atenção. Mas pensando no risco a longo prazo, os usuários podem ter um maior risco de demência por decorrência do acúmulo que a gente coloca de substâncias na região amiloide, que seria também a alfa-beta cerebral amiloide, e a tau-P, que é uma proteína tau hiperfosforilada. Essas podem começar logo após o uso de início dos esteroides, que já deixam em condição suprafisiológica. Ou seja, quando você começa a utilizar esteroides anabolizantes, você acaba tendo valores encontrados até em exames de sangue acima daquilo que fisiologicamente você teria capacidade de produzir. E isso vai produzir tipos de proteína que geram uma degeneração em relação ao seu sistema nervoso, e isso pode desenvolver a chamada demência. Claro que há uma associação e a demência acontece em idades muito mais avançadas, mas muito cuidado, porque esse acúmulo ele pode ser acelerado pelo uso de outras substâncias psicoativas também, que é comum entre os usuários, a prevalência de uso
de outras drogas que acabam aparecendo dentro da rotina de usuários, chega a ser em torno de 30%, que eles chamam de abuso de polissubstâncias, sabe? Quando o indivíduo utiliza várias substâncias diferentes, muitas com efeitos colaterais que tem que ter cuidado e que são utilizadas concomitantemente, ao mesmo tempo. Muitas vezes, então, abusos não só propriamente das testosteronas em relação à quantidade, à diversidade das substâncias que são utilizadas focadas para ter uma resposta maior de hipertrofia muscular e de definição corporal, mas também outras substâncias que são consideradas medicamentos, outros também drogas ilícitas ou lícitas. Dentro desse grupo de usuários de esteroides, isso é comum e infelizmente esses 30% é uma quantidade validada pela ciência e que é bastante significativa. Por isso tem que ter muito cuidado, né? Pois o uso dos esteroides traz uma série de benefícios, mas quanto mais informações você tiver, muito mais fácil vai ser de você conduzir. Eu acho que o conhecimento é aquilo que nos dá segurança e também nos dá a mais próxima esperada eficácia, que é quando todos os riscos são amenizados e os benefícios conquistados acabam superando os possíveis prejuízos, né? Mas é legal de colocar que também os autores descrevem que os usuários eles tinham média de 4 meses de ciclo com doses variadas, com pelo menos uma testosterona por base, podendo também estar com outros esteroides associados. Então, os estudos eles precisam de mais participantes, de mais tempo de acompanhamento, mas ao mesmo tempo já é de se considerar as informações que os estudos realizados nos oferecem. Por exemplo, nesse período de utilização de testosterona, com destaque era o enantato de testosterona, com uma dose de 3 a 7 miligramas por quilograma de peso corporal uma vez por semana. E essa quantidade já pode gerar um efeito em relação a essa chamada dose suprafisiológica, que seria então o valor de testosterona acima do que o valor encontrado fisiologicamente, quase 6 vezes maiores do que os níveis considerados normais, né? Considerando então um valor médio de um valor fisiológico. Então tem que ter cuidado, porque realmente os efeitos, como citados, são dose dependentes. Quanto maior a quantidade, você tende a ter mais ambiente favorável para a hipertrofia. Claro que existe um limite para isso, né, que não é já definido, mas que se você compara alguém que usa uma aplicação de 200 miligramas com alguém que usa 3 aplicações de 200 na semana, este de 3 vezes por semana vai ter respostas mais expressivas. Mas muito cuidado, vale reforçar e vale também te convidar, se você quiser um vídeo aprofundado sobre efeitos colaterais associados a esteroides anabolizantes, ou mesmo quiser saber com mais detalhes sobre a oxandrolona, tem um vídeo aqui no canal que vai te ajudar demais. E aí você também, se ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. Se ainda não é inscrito no canal, te convido a se inscrever e ativa o sininho. Não te custa nada e você ainda recebe a notificação quando o novo vídeo é lançado, para você poder assistir se quiser, a hora que quiser, aonde quiser, e ainda contribuir com o crescimento do canal. Muito obrigado mais uma vez por você que ficou até o final e até a próxima. Valeu!